A gravação. Gravando. Obrigado, amigo. É o Bruno, né? Isso. Eu somente vou passar as instruções de como eu quero que seja feito o trabalho para fim de ano, vale como prova, né? E não vai ter a segunda prova. Vai ser um trabalho assim bem legal, bem interessante, bem fácil. Vocês vão gostar, viu? Eu escolhi vários temas. Eu recortei capítulos inteiros do livro, mas é coisinha pequena, são 10 páginas. E aí vocês fazem um resumo para mim, sei lá, 5 páginas. Pode fazer em grupo e me apresenta o texto. Quem quiser apresentar na forma de PowerPoint, como se fosse uma aula, né? Igual eu tô dando aula, vocês vão dar uma aula para nós. Eu vou reservar horário, né? E é muito legal isso daí, apresentar um seminário. Você estuda ó, de acordo com o texto que eu passei, monta um PowerPoint e apresenta para gente. São temas necessários, úteis para o profissional de rede, porém a gente não tem tempo de ensinar, né? A gente só ensina o básico para vocês, mas redes é muito mais coisa do que eu ensinei, do que o outro professor ensinou também na terceiro semestre, não me lembro. São temas que vocês vão gostar. Então são esses dois livros aqui, ó, o Tannenbaum e o Kurose. Mas não se preocupe, eu vou dar o texto já prontinho para vocês lerem, tá? Não precisa ficar consultando livro nenhum. E também não precisa procurar na internet, vocês vão ter tudo na mão o que precisa. Vamos aos temas, né? Espera aí, não é esse slide aqui não, é outro. Então eu escolhi vários temas, recortei um capítulo inteiro do livro, tem o texto para vocês estudarem. É só ler devagarzinho, entender, pega o dicionário, se for algum termo que você não sabe o que é. Se for uma sigla, por exemplo, você viu lá, ó, LTE. O que é LTE? Abre a Wikipédia, digita lá, LTE. A Wikipédia explica para você o que é isso. Algum termo em inglês, pega o dicionário. Mas são textos assim, umas 15 páginas por aí, pouca coisa. Então, o primeiro deles, acesso à internet via celular, tá? É uma visão geral da arquitetura da rede de telefone celular. Conta a história desde o primeiro telefone celular, que era só voz mesmo, né? Era só telefone mesmo. Depois inventaram o 2G, e ainda era voz, tá? Somente voz, foi somente um aperfeiçoamento da tecnologia celular. Depois veio o 3G, que aí já começou a trafegar dados, né? Era o 3G. Depois veio o 4G, que é somente dados mesmo, não tem voz. Pô, professor, mas como que passa a voz aí? A gente fala? Sim, é voz sobre dados. Ele usa a tecnologia de rede de computadores, o TCP/IP, rede de pacotes, e no meio vai voz. Você não assiste o Netflix aí, vídeo pela tecnologia de dados? Então, o 4G ele é totalmente digitalizado. O 3G era misto. Tinha a parte analógica para voz e tinha a parte digital para dados. E o 2G não tinha nada digitalizado. Vamos abrir então esse slide para ver direitinho. Eu vou passar bem por alto, né? Porque são 6 temas, eu vou falar de cada tema, explicar para vocês o que vocês tiverem mais afinidade, o que vocês gostar mais, escolhe. Ah, eu vou pegar esse texto aqui, vou estudar ele, vocês vão gostar. E vou fazer o resumo. É isso, bem legal. Aí vocês vão dar o resumo para mim, né? Vou fazer o upload lá no Teams, compartilhar com as pessoas. Se for texto,
Se for PowerPoint, muito melhor, pessoal. O PowerPoint é muito mais fácil de você criar um PowerPoint, né? Você põe lá 20 slides, facinho. Você põe só os títulos, subtítulos, bastante fotografia, bastante figura, tabela. Só que depois você tem que falar, né? Tem que abrir lá 20 minutos de blá blá blá. Você tem que explicar pra gente tudinho. Aí abre mais 10 minutos para a classe toda fazer perguntas. O professor faz pergunta primeiro, né? Vai ser em equipe? Ah, sei lá, 3 pessoas no máximo, né? Não pode ser muita gente. Cada um vai ter que falar 10 minutos, meia hora. Depois ainda a gente abre tempo para perguntas e aí acabou. Se quiser fazer somente o texto, né? No Word, resumo, umas 5 páginas, no mínimo, né, pessoal? Tem que escrever bastante. Não tem limite, viu? Pode pôr bastante páginas. Eu quero que seja um texto completo, bem estruturado. Mas então, vamos lá. Deixa eu abrir o primeiro tema aqui. Depois eu vou passar no slide tudinho as orientações de como deve ser feito, tá? Por enquanto, vamos só ver os temas. Eu recortei do livro do Kurose, né? Acesso celular à internet. Por que celular? Celular são células, ou seja, você divide a região de cobertura ali da telefônica, né? Em várias células. Cada célula é servido por uma torre, né? Essas torres de telefone celular, ela cobre uma região. Aí acaba aquela abrangência dela, já tem outra torre que vai dando sequência, não fica nenhuma parte sem cobertura. Bom, aqui conta uma historinha, né? Por onde que eu começo? Vamos ver aqui. Então, você vai ter uma breve visão geral das tecnologias de acesso de telefone celular à internet, né? Conexão à internet via telefone celular. E vai ter contato com as tecnologias emergentes, o que é? Atuais, né? Que vão aparecer logo logo, né? Esse livro é um pouco antigo, ele vai falar do 4G. Aqui acho que nem ouvia falar ainda sobre 5G, né? Telefone celular, pessoal, é muito importante. Você tem muito mais telefone celular, que é um computador que acessa a rede, do que esse laptop e computador convencional. Sem sombra de dúvida, eles estão em número muito maior. Muitas pessoas não têm computador, só têm o celular para poder acessar os dados, né? Então vai ser uma descrição bem simplificada, né? E de alto nível das tecnologias emergentes. Vai contar a história, né? Desde o primeiro celular, que era o GSM, padrão europeu para telefonia celular. A Ericsson, né, a empresa que eu trabalhei muitos anos, ela tinha essa tecnologia GSM. E era somente voz, né? Era o primeiro celular que saiu. Aí veio a tecnologia FDMA, veio o CDMA, foi o projeto que nós trabalhamos na Ericsson aqui do Brasil. Nós trouxemos dos Estados Unidos para cá a tecnologia CDMA para a Ericsson. A Ericsson não tinha nenhum telefone celular para vender. Você vê, a maior empresa mundial de telefonia não tinha telefone celular. Ela chegou atrasada nessa corrida aí, né? E no ano 2001, a gente trabalhou com isso daí, implantando telefone CDMA.
a gente fazia manutenção no software que operava a infraestrutura básica de telefonia celular, né? E enquanto os americanos iam para a versão nova, a gente ficava dando manutenção na telefonia, na versão mais antiga. Então aí veio o 2G. 2G era só voz ainda. Depois veio o 2,5G. Aí que entra o CDMA, né? Que já tinha metade voz, metade dados. Depois veio o 3G, aí eu já não estava mais na Ericsson, né? Que era misto de voz e dados. Pessoal, tem toda uma história da evolução da tecnologia, né? É muito interessante. A história da evolução da tecnologia, ela é muito legal porque você vai entender melhor como é que a tecnologia funciona, né? Por que que hoje é assim e como que funciona hoje. É bem rápido, isso aqui não é muita coisa não, são só 7 páginas, tá vendo aqui? É lógico, o livro, as páginas do livro são mais densas, né? Mas aí você me faz um resumo aí com 5 ou 10 páginas e me apresenta. Contando bem por alto uma visão da tecnologia do telefone celular para acesso à internet. Dados. Então, o 2G era somente voz, não tinha dados. Era aqueles telefones, o Baby da Telesp celular, lembra que tinha propaganda? Eram uns telefones pesados, só tinha voz mesmo. Tinha aquele tecladinho ali que aparecia, mas não navegava na internet. Aí veio, né, o TDMA. A Ericsson veio para o Brasil aqui com esse TDMA que durou menos de um ano. Aí já pulou para o CDMA, que é onde eu trabalhei. Trabalhei de 2001 até 2003 produzindo software, né, para operar esses telefones. Na verdade, eu não fazia software nenhum, eu mantinha a plataforma computacional, os servidores, a rede, para que os engenheiros desenvolvessem o software, né? Aí fala de GSM, você vai ver o que é GSM, o que é CDMA, é coisa tudo já que não usa mais, né, pessoal? Agora é o 4G, mas aqui tem muita história para contar. Começou no ano de 2000, até chegar a 2021. A BSC, o que é BSC? É Base Station Controller. É um painel de controle, né, onde tem um operador que monitora a rede e controla as torres, várias torres, que é a estação celular mesmo, né, aquelas torres emissoras do celular. Elas são ligadas à estação de controle, estação base. Tem toda uma interface lá. A gente desenvolvia esse software dessa painel de controle lá. Aí tem os canais de rádio, né? Tem o software de monitoramento, que é o BSS. Tem a central comutadora, a central telefônica, né? O telefone celular, ele passa por uma central telefônica igualzinho ao telefone fixo, mesma coisa. É o Mobile Switch Center, estação comutadora para telefones móveis. Aí veio o 3G, olha aqui nós aqui, ó. Nós sabemos tudo, endereço IP, lembra? Sabemos atribuir endereço IP. O telefone celular ele tem que ter um endereço IP, senão ele não fala com a internet. A gente sabemos, né? Então são padrões que não somente a Ericsson, qualquer empresa de telefonia, a TIT, aquela chinesa lá, as europeias lá, a francesa, a italiana, todas elas que fabricam equipamentos
para telefone celular não é o telefone em si, esse que você leva no bolso. É a infraestrutura de torre celular, central comutadora, central de supervisão, painel de controle. Todos são padrões de equipamentos que as operadoras do serviço de telecomunicação, né, a Vivo, por exemplo, precisa comprar dos fabricantes. Então, é tudo padronizado. Ela não é obrigada a ficar amarrada, dependente somente de um fornecedor. Então, dentro da rede da Vivo, por exemplo, pode ter equipamentos de misto. Eu tenho da NEC japonesa, eu tenho da Ericsson sueca, tenho da chinesa lá, Huawei, né? Eles falam entre si, igualzinho a gente tem a nossa rede aqui. Tudo são padrões, né? A pilha de protocolos, TCP/IP, tudo veio para padronizar, para que vários fabricantes pudessem interconectar. Aqui tem uma rede, né? Desenho de uma rede de um telefone celular. Tem as torres, né? Tá vendo cada torre aqui, ó? É uma célula, parece uma colmeia de abelha. E aí um carro, né, um automóvel na estrada, conforme você está a 100 km por hora, você está falando no celular, mesmo sem ter cortes. Então o carro ele deixa o alcance de uma célula e já entra na outra, ele não perde a conexão. Ele nem percebe que mudou de célula. E para controlar as torres, tem o BSC, né? É Base Station Controller, onde tem um software para operar essas células. E a BSC é ligada na MSC. O que é MSC? Mobile Switch Center. É a central telefônica, igualzinho o telefone com fio, é a mesma central. E a central telefônica ela tem conexão com várias BSC. E tem toda uma história aqui. Dá uma lida, pessoal. É um trabalho bonito para vocês resumir ou apresentar em forma de slides. Telefone celular todo mundo tem, né? Qualquer criança tem, qualquer pessoa tem. E é rede. Isso é rede. Quem trabalha com rede vai dar de cara com isso, viu? O que acontece muito nas empresas? Você está lá, você chega com o seu laptop, você vai conectar seu laptop na rede, ok? Para você trabalhar. Vai falar com o administrador de rede, que somos nós. Mas o pessoalzinho que tem telefone celular, ele vai te procurar também. Olha, vai no Helpdesk, eu quero conectar o meu celular, não é laptop, é celular. E aí? Tem que saber, conhecer o celular, correto? Ele quer acessar o e-mail, quer navegar pela web, tudo através do seu Wi-Fi na sua empresa. Tem vários padrões, vários siglas, né? É sopa de letrinha, pessoal. O que é GPRS? Vai na Wikipédia, lá eles explicam com riqueza de detalhes tudo o que é isso. Aqui é o 3G, já mudou um pouquinho, né? Pessoal, eu vou passando aqui, depois vocês lêem, né? Não vai dar tempo de falar tudo. Ó, o CDMA, eu trabalhei com esse cara aqui, ó, de 2000 até 2003. Depois eu fui demitido da Ericsson, fui para HP, mas fiquei lá no mesmo lugar dentro da Ericsson, fazendo a mesma coisa, só mudou na carteira. Fiquei mais 16 anos lá. A Ericsson veio com o TDMA, depois foi para o CDMA, depois veio para o WCDMA, que era o 2,5G, né? CDMA não tinha dados, tá? Era só voz. E depois eu saí de lá e veio, né, o 3G. Depois do WCDMA, o WCDMA era 2,5G. O 3G veio depois do WCDMA. Aí eu já não estava mais na Ericsson, eu estava na HP, eu só via rede e Unix na minha vida. Mas continuei lá no mesmo lugar.
LTE. Aqui o livro é antigo, né? O autor dizia, olha, vai vir o LTE. LTE é o 4G, tá? É a mesma coisa, é sinônimo um do outro. Vai revolucionar. Isso daqui foi em 2014, né? 2013. E para o autor do livro, que esse livro é um pouco antigo, era o futuro, mas aqui é o que a gente vive hoje, né? Nós já temos o 4G já faz uns 10 anos. Não. Tem gente que nem tem 4G ainda, é 3G mesmo, né? 2013 para 2021 são 7 anos. Mas fala sobre o 4G, que é o que a gente tem hoje. É atual, atualíssimo. Explica como funciona o 4G. Aí acaba. Não tem aqui, pessoal, mas se quiser pegar na internet algo sobre 5G, será muito bem-vindo, né? Hoje em dia não se fala em outra coisa, 5G para cá, 5G para lá. Internet das coisas que vai ser apoiada pelo 5G, né? Semana passada foi feito o leilão do 5G. São bilhões de dólares, pessoal, é muita grana. E a empresa operadora, né, a Vivo, a Claro e mais a TIM, compraram isso em sociedade, porque é muito dinheiro. E para poder operar, licenciar o 5G no Brasil. Deixa eu pegar um outro tema aqui. Nós temos 6 temas para falar hoje. Quem gostar, é um tema atual, útil e uma leitura suave, interessante para você. Opa, deixa eu fechar aqui umas coisas. Para você desenvolver. Você vai, ao mesmo tempo que você vai aprender um negócio interessante, você vai fazer o seu trabalho, né? E tô perdido aqui. O que eu tenho que abrir agora? Só um minuto. Gerência de redes. Vou achar o texto aqui. Muito interessante, útil para todo administrador de rede. Tem que saber o que é gerência de redes. Então, aqui o autor começa fazendo uma comparação. Uma empresa de geração de energia elétrica, Itaipu, que negócio grande, complicado, né? Tem 1000 coisas para tomar conta, aquilo ali não pode parar, né? E tem que ter um painel de controle enorme, assim, cheio de luzinha, cheio de alarmes, né? Principalmente alarmes que fica bipando e piscando aquelas luzinhas amarela, vermelha. Se tiver verde, tudo ok. Se tiver amarelo, olha, cuidado que tá fora do padrão. Se tiver vermelho é porque é pane, parou mesmo. Aí o operador, né, manda uma ordem para alguém correr lá no equipamento e consertar logo alguma coisa, né? E numa indústria, imagine a Champion aí, Mogi Guaçu, tem esse negócio, tem um painel de controle enorme, tudo monitorado com alarmes. Tem sensores, né, que faz o monitoramento da fábrica. Nada pode parar. E tá sempre aquele corre-corre o dia todo ali para consertar e não deixar a máquina parar. A rede de computador, imagine, né? Eu tô lá na Ericsson em Indaiatuba, onde eu trabalhei, administrei rede lá. 1.500 funcionários, cada funcionário tem o seu laptop. Tinha 38 servidores, né? Máquinas grandes que eu administrava. No outro prédio tinha mais 8 servidores. E eu tinha que ficar num painel de controle. Eu que criei, eu configurei todo esse negócio. Ficava na telinha do meu laptop, o painel.
e lá tinha uma luzinha para cada máquina, né? E se tivesse verde, ok. Se tivesse amarelo, porque a máquina tá, sei lá, com sobrecarga de tráfego. E se tivesse vermelho, é porque a máquina morreu. Não responde ping, tá desligada, ou sei lá, laptop de usuário, o cara desligou, foi embora. Aí se fosse um servidor, eu tinha que correr lá e ver o que estava acontecendo. E como é que eu configuro isso daí? Tem que ler o texto aqui, né, pessoal? Tem um protocolo, camada de aplicação, é protocolo da internet, no mundo todo funciona, muito antigo, muito simples de usar, que você vai instalar software no seu laptop e em todas as máquinas que estiverem na rede, até impressora tinha esse negócio aí. Quando alguém te dá um equipamento, você compra ele. Comprei uma impressora, qual que é? Essas impressorinhas vagabundas aí. Ela já vem com esse protocolo instalado, é parte da padrão. E aí você vai lá, por esse protocolo, você conversa com a impressora. Você vê se ela está com faltando cartucho de tinta, faltando papel, tudo isso dá para ver. É muito legal. Roteadorzinho Wi-Fi tem esse protocolo. Qualquer computador, se eu pegar qualquer computador Windows, esse laptop aqui que eu tenho, ele tem esse protocolo, eu posso configurar, fala tudo sobre o computador. A CPU está sobrecarregada, a interface de rede está sobrecarregada, o HD está cheio, tem alguma falha, aparece tudo. E você monitora remotamente, né? Então, tem toda uma explicação aqui. O que o administrador de redes tem que fazer? Eu tenho centenas de máquinas na minha rede, tem roteador, tem servidor Unix de banco de dados e eu tenho tudo na minha mão, na minha telinha aqui, para saber se está no ar ou não. Eu tenho que fazer detecção de falha, né, em alguma dessas máquinas. Hospedeiros são os hosts, né? Os computadores que estão na minha rede, ou algum roteador, algum switch, tudo lá. E essa telinha do meu laptop, que eu punha num monitor grandão lá, que eu ligava na Ericsson, é o NOC, Centro de Operações e Controle, é o painel, né? Painel de monitoração. Eu configurei na minha máquina. Então você vai fazer, vai ter alarmes, né? Para detecção de falha no centro de operações. Era o meu laptop, o centro de operações. Vou monitorar os hosts, né? As máquinas interessantes, né? Que não podem parar. Vou monitorar o tráfego. Antigamente, as redes eram muito banda estreita, né? Não podia ter tráfego muito intenso, sobrecarregava e a rede ficava lenta. Hoje em dia não, isso aí melhorou muito. Mas tinha monitoração de tráfego para ver se não estava com sobrecarga, né? Oferecimento de recursos. Tem um servidor web. Esse serviço web está no ar, está funcionando? Dá para monitorar tudo com esse protocolo SNMP, tá? Você não precisa abrir a página do servidor, você não precisa ir lá fazer login no servidor. Aparece tudo no painel. É lógico que você tem que configurar, fazer um script, né? Para aquele web ficar mandando informação. Oi, estou vivo, oi, estou vivo. Mais ou menos isso. Você tem que detectar mudanças rápidas, né? Gerência de configuração. Aquele servidor era a versão 9, passou para a versão 10. Alguém foi lá e atualizou ele, né? E dá para ver tudo. Service Level Agreement. O que é isso? É um contrato, né? Que, por exemplo, a HP, onde eu trabalhei, prestava serviço para a Ericsson. E esse contrato
é o nível de serviço. Por exemplo, caiu lá um servidor, deu uma pane. Nós temos prazo de 2 horas, somente 2 horas, para fazer voltar esse serviço. Tem que ter uma máquina prontinha para correr lá e trocar e configurar e já pôr para funcionar logo, né? Se não cumprir essas 2 horas, paga uma multa pesada. Aqui tem o cenário, né, de gerenciamento de rede. É uma redinha simples aí, ó. Um switch, um roteador. Não, 3 switches, 3 roteadores. Alguns hosts, PCzinho de usuário e alguns servidores. Você tem que monitorar nenhuma máquina servidor. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu marcar bonitinho. Esse servidor aqui não pode parar. Essa comunicação com a rede pública, né, com a Vivo, não pode parar. Posso monitorar no meu painel. Esse roteador, esse switch não pode parar. E esse outro servidor aqui também. PCzinho de usuário, tudo bem, eles estão sempre ligando e desligando. Aparece tudo no meu painel de controle. Aí o que aconteceu? A ISO, lembra da ISO? Ela padronizou isso daí, esses trabalhos. Você vai ter 5 pilares de gerência de rede, 5 tarefas do administrador. Gerenciar o desempenho, né? Se a máquina estiver lenta, a rede ou algum servidor. Gerenciar falhas. Parou, pifou, não, apagou, não funciona mais, caiu. Vai gerenciar a configuração. Mudou a versão do Unix. Adicionou mais um HD. Tudo isso aparece lá. Contabilização. O que é isso? Saber quem é que está usando, quanto que está usando. Por quê? Porque essa máquina custa caro, né? E alguém tem que pagar por isso. Se ninguém estiver usando, estiver vadiando lá a máquina, eu vou lá e desligo. Para que eu vou gastar esse dinheiro? E aí você racha o custo entre os vários gerentes lá que pagam uma parte do serviço. Muito importante. Se você quiser pedir para comprar um novo servidor Unix lá, banco de dados, você tem a contabilização para comprovar, para justificar, convencer a alta gerência que está com sobrecarga, por exemplo. E como você faz isso? Se não tiver contabilização, você não pode argumentar. Segurança, né? Então são 5 pilares, né, do administrador de redes. Tem o protocolo. Então, para que você faça isso, tem uma infraestrutura. Tem uns conceitos aqui, né? Tem a entidade gerenciadora, quem era? O meu laptopzinho com o meu painel de controle. Eu que dou as ordens. Eu tenho um banco de dados aqui com todo mundo cadastrado, monitoro todo mundo. Eu dou um comando aqui, se eu quiser derrubar um servidor, desliga esse cara, ele desliga. Tudo na ponta dos dedos. Dispositivo gerenciado. Os hosts, né, que eu fico monitorando. Objeto gerenciado. É uma parte desse host, né, um HD, uma CPU daquele host. Então tem um desenho aqui. Em cada máquina que eu vou gerenciar, eu instalo um software. Tem que configurar uma por uma, que a gente chama de agente. O que esse agente faz? Ele manda dados para mim. Eu estou aqui, ó. Sou o gerenciador, tá vendo? Aqui tem o banco de dados. Tem o painel de controle, é o laptop do Argemiro. Todos os dispositivos gerenciados têm um agente. É um programinha que eu ponho lá, eu mesmo que programei um scriptzinho. Eu ponho no meu script o que eu quero coletar de dados dessa máquina e a cada 10 minutos ela fica me mandando
Olha, o tamanho do HD encheu. Olha, eu tô viva. É umas coisinhas bem bobas, mas que fica alimentando o banco de dados e aparece no meu painel aqui, né? Inclusive, equipamentos de rede também tem isso, viu? Roteador, switch também é gerenciado. Tem o protocolo que eu falei para vocês, né? Protocolo da camada de aplicação. O banco de dados que fica no meu laptop se chama MIB. E o protocolo que eu falei para vocês é muito antigo, foi inventado em 1990, né? Tem um livro aqui em casa que só fala dele. Protocolo simples de gerenciamento de rede. Realmente ele é muito simples. Tem ali uma meia dúzia de comandos somente e funciona bem. E toda máquina que você compra já vem instalado lá, por exemplo, o Windows tem. Você compra um roteador, já vem com SNMP, switch, tudo é um no break, né? Vem com SNMP embutido. Você só configura e fica monitorando a distância. Aqui tem outros monitoramento aqui de segurança. Aqui é uma foto do Network Operations Center. É uma rede grande, né? Olha quantos monitor, tá vendo? Tudo tem o SNMP instalado, protocolo de gerenciamento, e o cara fica olhando alarmes o dia inteiro e correndo atrás para sanar os defeitos, prevenir, né? No caso lá eu tinha só a telinha do meu laptop, um monitor lá. E dá. Aí, pronto, pessoal, 7 páginas. Olha que trabalho bonito para fazer. Outro, vamos ver outro tema aqui. É coisa útil, todo administrador de rede precisa conhecer também, né? Ó, celular, gerência de rede, a história da internet. É aquele negócio, você quer entender como a internet funciona? Pega desde o comecinho lá, quando a primeira internet saiu no mundo e vem trazendo até hoje. É a maneira melhor que tem de aprender. É ver a evolução tecnológica, né? Tem um texto aqui bem pequenininho, bem interessante para vocês ler, que eu separei para vocês, pesquisei, recortei, pus lá. Então conta a história da internet. Muito bonito, muito legal. Em 1961 saiu a primeira internet, viu, pessoal? Aliás, saíram várias internet, não existia padrão, né? E são dois caras que inventaram a internet, mas um não conhecia o outro, nem sabia que existia. Eles estavam buscando a mesma coisa, inventar uma rede. Esse MIT é uma universidade americana muito famosa e tinha o cara lá, o Leonard Kleinrock. Era um aluno que depois virou professor. Ele que inventou o protocolo TCP/IP. É lógico, ele não inventou a internet sozinha, teve muitas outras tecnologias que foram se agregando, né? Vários inventores. Mas tem o conceito aqui de rajadas. O que é rajadas? Comutação de pacotes em oposição à comutação de circuitos, que é a rede telefônica tradicional, né? Então ele falou, olha, comutação de circuitos é para vós, mas eu quero, agora que os computadores estão ficando populares, eu quero uma rede para computador, um computador conversar com outro.
E aí ele foi e concebeu esse modelo matemático do TCP/IP. É muito bonito. Ele explica aqui a teoria, né? Fundamentou a criação do TCP/IP. E ele criou a primeira rede internet. Foi feita para uso militar, mas depois foi sendo usado pelos estudantes nas universidades americanas, centro de pesquisas, e a rede foi crescendo. O negócio estava bom e foi crescendo, não parou de crescer até hoje, né, pessoal? E depois abriu para o público em geral, né? É uma história muito bonita, pessoal, para ser contada. Aonde eu trabalhei no Centro de Pesquisas da Telebrás em Campinas, hoje é Fundação CPQD. Eu vivenciei essa evolução tecnológica aqui, quando a gente se conectou na internet pela primeira vez. Vieram os gringos aqui dos Estados Unidos para dar o endereço IP para Telebrás. Foi muito legal. Em 1990, né, que o negócio começou a deslanchar, né? Mas estuda esse cara aqui, ó, Klein Rock. Ele tá vivo ainda. Se você for na Netflix, você vê ele dando uma aula sobre internet, muito bacana, é show. É esse professorzinho aqui, esse velhinho aqui, ó. Ele toma conta de um museu nos Estados Unidos, que eu assisti na Netflix, né? E ele mostra a criação dele, esses equipamentos aqui, ó. Aí vem, o negócio não para de evoluir, né? 1980, a primeira rede assim comercial, né? Começou a sair nessa época. Tinha a Digital com a DECnet, tinha a Xerox com a Ethernet, e aí começou. Tem uma história aqui que é famosíssima, né? Lá na essa rede aqui, ó, Aloha, no Havaí, a primeira rede sem fio que existiu no mundo. Interessante. A primeira rede de computadores da IBM, né, comercial, assim, que podia ser usada na prática, mas era uma rede proprietária, né? Só a IBM sabia e era uma rede fechada, tinha que pagar caro para usar. SNA, né, da IBM, Systems Network Architecture. Aqueles mainframes gigantes da IBM eram conectados com SNA. Mas o que interessa mesmo é isso aqui. A hora que eu vejo isso daqui eu me sinto em casa, né? A nossa aula, né? TCP/IP. Pessoal, tem que ler e resumir e apresentar o texto. É muita coisa para falar. Em 1980, nessa década aqui, foi que a internet começou a crescer, né? Ela nasceu em 1980, comercial, aberta, público. É lógico, em 1960 já existia o governo americano, as universidades para uso militar. Mas ela abriu mesmo em 1990. E aí começou a crescer, não parou mais. É muito boa, todo mundo gostou, né? De 1990 em diante, então, aí ela se popularizou de vez. Aqui tem previsões para o futuro. Mesma coisa, né, que eu falei para vocês. O Wi-Fi aqui começou a se popularizar bastante. O autor faz assim, tipo uma previsão para o futuro, né? Ele faz umas profecias aqui. Mas como é um livro antigo, não está atual, se vocês quiserem pegar algum assunto aí de mais moderno na internet, será muito bem-vindo, tá? Computação em nuvem, né? Aqui, ó, Azure.
Não só a Microsoft, tem muitas outras empresas, né? Bacana esse tema, né? Você entender como que a internet nasceu e como que ela evoluiu. É bem resumido, pessoal. Não fala mais nem 1% do que deveria falar, mas é bem por alto mesmo. Mais um tema, quem gostar. Escolhe, ó, tem 6 temas. Escolhe um que você gostou, que tem mais afinidade, que você conhece melhor, você vai desenvolver melhor, né? Vamos ver esse número 4 aqui. Meios físicos de transmissão guiados. Guiado é o quê? É cabeado, tá? Em oposição à transmissão sem fios, que é um outro tema. Então, vamos ver esses caras aqui. Vou carregar o slide, o PDF para vocês. Olha, 8 páginas só, pessoal, é moleza. Uns textos interessantes, atuais e úteis, né? E tem todo um blá 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 do autor. Aqui ele começa falando. E se eu fizer comunicação de dados, gravando DVDs, fita magnética e transportando de um lugar para outro, né? Pessoal, não dá risada não. Antigamente era assim que era feito. Lembra quando a gente usava disquete? É o pessoal mais velho, né, que lembra. Era um tal de disquete ia voando de um prédio para outro, de uma sala para outra. Você corria com o disquete na mão. Ó, chefe, olha o que eu fiz aqui, a planilha. Tá aqui nesse disquete. Põe aí no computador. Era assim, não tinha rede. Era disquete para lá, disquete para cá. Então o autor fala, olha, considere, né? Você pode mandar, por exemplo, numa fita 200 GB. Tem fita de 1 terabyte, pessoal. Tem mesmo. Você grava a fita e manda de Mojimirim para São Paulo. Pronto. É comunicação de dados, sim, senhor. Só que demora muito para chegar lá. Porém, vai muitos dados, tudo de uma vez, né? Põe num caminhão cheio de fita para você ver. Antigamente era assim que funcionava, viu? Operação diária de backup. Trabalhei muito com isso. O que que eu fazia? Eu gravava as fitas, tirava lá do robô, né? Tinha um robô que gravava fita, um gabinete enorme, tamanho de uma geladeira, era um robozinho. E punha a fita para gravar, pegava e tirava, punha na prateleira. E ficava o dia todo assim. Aí eu tirava ali aquelas fitas, umas 50 fitas, punha naquele carrinho e saía empurrando pelo corredor da firma, guardava num cofre. Só que não pode ficar lá. O backup, por norma técnica, ele tem que ser guardado longe da firma, em outro prédio. Verdade, pessoal. E toda semana ia o motoboy lá, uma picapezinha, né? Pegava lá umas 100 fitas e levava embora para guardar num local seguro, longe do site da empresa. Tinha o cofre dele lá, a gente pagava para o cara guardar essa fita para gente. É um serviço de arquivo, né? Não só fita, ele guardava papel, documento importante. Então, pessoal, o backup não pode ficar perto da máquina. Vai que dá lá uma enchente, um incêndio. Lá em Dayatuba, onde eu trabalhei, deu furacão. Passou o furacão ali pertinho, quase que passa ali perto da Ericsson. Se eu tivesse fita lá e tivesse danificado, né? Aí conta a história do par trançado, veio da telefonia fixa, né? E depois começou a ser usado para comunicação de dados. Por que que o par é trançado, né?
para dar mais confiabilidade na comunicação, não ter interferências. Aqui tem um desenho. Esse aqui é o cabo trançado antigo. Esse primeiro aqui, ó. Aí alguém descobriu, ó, se eu torcer mais ele, trançar mais, ele dá uma qualidade melhor. Esse é o categoria 5, tem mais qualidade. Então não se fala, não se usa mais esse antigo. O mínimo que você pode usar na rede é o categoria 5. E fala das tecnologias, né? Cabo coaxial usa muito sim ainda. Claro, ela entrega a internet na sua casa com esse cabo coaxial aqui. Tá dados? Fala sobre a fibra ótica. Quem não quer conhecer a fibra? As coisas mais básicas, mais por alto, né? Como que funciona uma fibra. Bem simples, bem fácil de entender. Não tenha medo não de pensar que é coisa de eletrônica. Como que a luz viaja na fibra? Aqui fala sobre a frequência, né, de ondas da luz. Tem as frequências boas, que são essas faixas aqui, ó. 850 nanômetros, 1300 nanômetros, 1550 nanômetros. Você tem que botar o laser para emitir essa luz na fibra nessa frequência. O resto não é aproveitável. Como é um cabo de fibra, né? Aqui você tem um cabo com 3 fibras, aqui uma fibra só. Pessoal, o futuro é a fibra ótica. Não vai existir mais esse cabo de fio de cobre, tá? Isso aí é a herança da rede de telefone fixo. Por quê? Essa rede ela começou a ser construída lá no século 19, antes de 1900. Foi lançando cabo de cobre para todo lado. Todo lugar que você for tem cabo de cobre. Então, por que não usar ele para comunicação de dados? É o que foi feito. Só que agora as empresas estão arrancando esses cabos de cobre e pondo fibra no lugar, tá? Se você descer aí naqueles bueiros que está escrito assim Telesp, você ainda vê aqueles fios de cobre, mas eles estão trocando tudo por fibra. Não vai existir mais cobre. Aí fala das redes de fibra ótica. Olha o token ring que a gente estudou na nossa aula aqui, ó. Tem vários padrões de rede de fibra. É o futuro, tá? Não vai ter mais cabo de cobre. Aqui está fazendo uma comparação, né? Muito interessante. Cobre com fibra ótica. Tem os prós e os contras, né? Tem aqui um modelo para demonstrar, né? Comparar. Muito interessante esse texto. 8 páginas só, pessoal. Vamos ver outro tema? Deixa eu ir na ordem aqui, senão me perco. Segurança de rede, firewall, detecção de invasores. Pessoal, hoje em dia tem muito a ver com segurança, né? Você vê quantos golpes aí que estão aplicando, né? Invadindo celular. Tem empresa que sofreu aquele ataque lá de chantagem, né? Eles invadem a rede da empresa e faz criptografia sem você saber nas máquinas principais, né? E você que é dono da máquina não tem a senha dela. E aí o bandido fez chantagem, ó, você me paga aí $1 milhão. E aí eu te dou a senha, senão você não vai ter.
E qual seria a contramedida para esse ataque, né? Todo problema de segurança tem uma contramedida. O que é contramedida? É a proteção. O que você deveria ter feito? O Argemiro, na Ericsson da Tuba, fazia backup todo dia. Aí o Argemiro chega lá pro chefe e fala: Ô chefe, dá uma banana para eles, manda catar coquinho. Eu vou restaurar o backup aqui de ontem e você não vai perder nem um dia de dados. E é isso que deve ser feito. Backup é um remédio bom para qualquer tipo de ataque de segurança, né? Qualquer falha que ocorra, backup. Pessoal, faz backup, nem que for do seu computador, laptop. Uma vez por semana, espeta o pendrive lá, copia as pastas que é mais importante para você. Não deixe de fazer isso aí. Você não sabe como é triste quando dá uma pane e você perde os dados. Dá vontade de chorar. As empresas podem abrir falência, é coisa muito séria, viu? Vamos abrir esse texto aqui. Firewall é a proteção e quem é responsável pelo firewall? O administrador de redes. Ninguém falou de firewall para vocês, né? Eu dei essa aula na FATEC de Mojimirim, mas era sobre segurança, não era sobre redes. Muito bacana, muito interessante e útil, né? Se for trabalhar, você vai dar de cara com o firewall. Que tal se você mesmo configurar, administrar um firewall? Serviço muito bacana, muito importante. Então, o firewall ele funciona no roteador. O roteador é a porta de entrada para a rede. Tudo que entra, tudo que sai é obrigado a passar no firewall. No roteador, né? Então, por que não instalar uma barreira ali, para inspecionar tudo que está entrando e saindo? Se você achar que aquele pacote de dados é indesejável, não é bem-vindo, você bloqueia ele, não deixa ele entrar. Já pensou se você abrir para a internet, qualquer um entrar na sua rede? Meu Deus do céu, você não dura um dia, você já foi invadido. O firewall é a proteção, é a barreira que identifica um pacote que não tem permissão para entrar e bloqueia ele. É um filtro assim mais de baixo nível. Tem que ter um outro firewall que a gente chama de proxy, proxy ou gateway, que é um computador, né? Porque o firewall ele só filtra pacote na camada 3 de rede. É uma filtragem meio burrinha. Junto com ele, em parceria, para completar o trabalho dele, tem aqui o servidor, tá vendo? Ó, essa máquina aqui é o proxy server ou gateway. O firewall, o que ele for deixar passar para dentro da firma, ó, vem aqui, a internet está aqui, né? Certo? O pacote quer entrar, cai na mão do firewall. Ele vê se é uma pessoa que não é bem-vinda, ele já joga fora, já bloqueia. Se ele decidir que a pessoa pode entrar, manda para o proxy. É um computador, camada de aplicação. Aí esse computador vai fazer uma inspeção final nesse pacote de alto nível, camada de aplicação. O firewall só filtrou camada 3. Esse cara aqui vai filtrar a camada 7. E é ele que dá a decisão final se pode entrar ou não. É isso que é o firewall, esse azulzinho aqui, ó. Tem esse outro cara aqui, sabe quem é? Ele é o DMZ. É a extranet. Lembra da extranet? É aquele servidor de vendas online, onde todo mundo acessa, só que o roteador empurra direto para ele, não deixa entrar na firma não. E daqui ele cai fora, acabou a conexão, morreu.
e somente uns poucos pacotes que passam para dentro. Ó, tem um outro roteador aqui, tá vendo? Esses dois roteadores, eles determinam o DMZ. O que que é? Zona desmilitarizada. É uma zona que todo mundo pode entrar, mas daqui você cai fora. Entre esse roteador e outro, não tem outro caminho possível a não ser desconectar. É. Então aqui fala como é a estratégia para criar um roteador. Você não vai um firewall. Você não vai sair daqui formado, mas você vai saber como funciona. Olha aqui a tabela, a famosa tabela, né, do firewall. É aqui que você põe a política. Quem é que vai ser barrado e quem é que eu vou deixar passar, né? Você configura isso no seu roteador. Tem essa tabelinha aqui. Se você entrar no seu Wi-Fi na sua casa, tem essa tabelinha aqui. É a política do firewall. Olha outra tabela aqui, ó. Permitir, bloquear, tá vendo? Muito legal. Eu dei essa aula de segurança da informação aí para a FATEC. Aqui, ó, já é o filtro de estado. É também no firewall, né? Ver o comportamento da conexão. Por exemplo, se alguém de dentro da firma conecta com o computador lá fora, o computador lá de fora vai mandar a resposta. Ah, então o firewall deixa passar. Não, é uma resposta. É o filtro de estado. Qual é o estado dessa conexão? Ele gerencia isso. E o gateway ou proxy, né? É um computador completo, camada de aplicação, que vai fazer uma inspeção de alto nível, né? De aplicação. Ó, com quem você quer falar? O que você quer aqui? É tipo aqueles guardas que ficam na porta da empresa. Quem é você? Com quem você quer falar? Quanto tempo você vai ficar aqui? O que você vai fazer? E aí encaminha, eu só quero conectar no banco de dados. E qual que é a senha? Aí tem que ter uma senha. Aí ele deixa entrar, ele conecta com o banco de dados. E depois também desconecta, né? Sabe quando você vai trabalhar home office? É esse cara aí que deixa você entrar na firma. Você tem aquela senha, né? Aquele token. Gateway de aplicação. Ele trabalha em parceria com o firewall para completar o serviço dele. Pessoal, não queria conhecer um firewall? Olha que bacana, tá aí. Explica tudinho como funciona. Aqui é história, né? Quando a internet começou, você tinha a rede só na sua firma, você não era conectado com a internet. Você tinha toda aquela rede dentro da firma, mas era só local. Você não tinha, não existia internet. Aí quando a internet chegou em 1990, todo mundo conectou a sua rede na internet. Aí ficou tudo escancarado, né? Aí começaram os ataques e aí conta uma história disso daí. Tem algum sistema de detecção de invasão, isso aí já é camada de aplicação, tá? É software que você compra e vai pondo. Olha o DMZ que eu falei. Pessoal, é um texto leve, facinho de entender. Explica para classes, trabalho aqui, cria um PowerPoint, olha que legal. Dá uma aula para nós sobre firewall. É muito bacana. Quem gostar, né? 10 páginas tá feito o trabalho. Ó. Você lê 10 páginas e produz 5. Apresenta lá em 10 minutos, né? Ó. Tá feito. O último, eu falei sobre transmissão guiada. Agora eu vou falar sobre transmissão sem fio. Esse tema aqui, a maioria do povo não gosta, não sei por quê. É uma parte meio técnica, meio pesada, né?
fala de eletrônica, de ondas de rádio, mas ele não aprofunda muito. É bem alto nível, bem por alto, para você ter uma noção como que funciona a comunicação sem fio. Deixa eu abrir o arquivinho aqui. São 15 páginas, tá vendo? Então tem toda uma teoria aqui de física, né? Espectro eletromagnético. Não precisa ter medo, pessoal, é simplesinho, viu? E vai cortando essas. Aqui é fácil, ó. Isso é equação, ó. Multiplicar um pelo outro igual ao outro. Também não é nenhum bicho de sete cabeças. Explica a velocidade da luz. Não precisa ter medo, pode meter as caras aqui que você vai entender, é simplesinho. Que é a frequência, né, de uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética é a luz, né, que se propaga na fibra. É os sinais de rádio que se propaga pelo ar. E também no fio metálico, o que que passa ali? É uma onda eletromagnética também, alta frequência. São todas parecidas uma com a outra. Então você vai produzir uma onda de alta frequência, vai modular ela para transportar os seus dados. Aqui tem todas as faixas de frequência, né? Começa em LF, quer dizer Low Frequency, frequência baixa. MF é Medium Frequency, frequência média. High Frequency, frequência alta. Very High Frequency, Ultra High Frequency. E aqui vem uns uns superlativos aqui, ó. Ultra High Frequency e vem lá extremamente alta, incrivelmente alta, e conforme vai aumentando a frequência, eles vão dando esses nomes. Aqui está a fibra ótica, ó. Trabalha nessa frequência aqui de 10 a 14 a 10 a 15. A luz visível, pessoal, ela não passa na fibra. A luz que passa na fibra é invisível, é infravermelho. Quando você fala infra, é porque ela não é visível. Aí o vermelho é o vermelho visível, tá aqui indicando aqui, ó. E quando você fala ultravioleta, também é uma luz que não pode ser vista. O olho humano ele vê só essa faixa de frequência aqui bem estreita que eu estou mostrando para vocês, né? Tem a luz abaixo e acima, que não é visível, mas esse infravermelho é a luz que passa na fibra, você não vê, mas ela está lá. Você vê um pouquinho de vermelho, se você pegar, olhar para a fibra, cuidado que fica cego. Você põe a fibra na mão assim, ela projeta um laser vermelhinho ali. Dá para ver se a fibra está viva, né? Então tem as frequências aqui, ó. Rádio AM, aquele radinho do vovô, né? Não usa mais, agora é FM, né? Depois tem a televisão. Depois tem as micro-ondas de telecomunicações, essas anteninhas que ficam em cima do prédio, né? Tem o satélite. O espectro de frequência é muito importante, pessoal. O que é mais interessante desse texto aqui? É a política, né? Aí entra muita grana na jogada, cara. Eu vou pular. Depois vocês leem isso aqui. É passo a passo para entender tudo, viu? Não é para cortar nada. Esse texto tem só 15 páginas. Precisa cortar. Política do espectro eletromagnético. Isso aqui que eu queria que vocês explicassem. Seria um seminário, seria uma aula muito interessante.
Veja, semana passada teve um leilão. O que o governo vendeu? Ele vendeu o nosso ar, é verdade. Para poder utilizar o nosso ar para transmitir telefonia 5G. As empresas pagaram vários bilhões de dólares só para poder usar uma faixa de frequência do nosso ar, ondas de rádio, né? Dá uma lida aqui, é muito interessante. É proibido usar rádio, sabia? Você emitir ondas de rádio. Você é preso se você fizer isso. Se eu montar uma emissora de rádio pirata aqui em casa, eu sou preso. Tudo tem que pagar e pagar caro para obter licença do governo. Essas rádios FM aí, elas pagam. Rádio amador é gratuito, mas tem que licenciar. Transmissão por ondas de luz. Isso aqui é só uma curiosidade, mas ninguém usa isso. Conta uma história aqui interessante. Esse aqui você pode cortar, tá? Isso aqui é bobagem. Satélite, olha. Que legal, vou entender como funciona o satélite, a história. Vários investidores, várias empresas que lançaram satélite. Projeto Iridium. Esse projeto aqui não deu certo, pessoal, o Iridium. Nós estou aqui falando com o satélite. O satélite, imagine que é um espelho. Você tem uma antena parabólica gigante aqui, né? Sabe que né? Estrada que vai para Mojimirim tem lá, né? Aquela firma lá de TV por satélite enorme. Manda o sinal para o satélite, uma onda de rádio. É um espelho, ele reflete e aí a outra antena aqui embaixo recebe o sinal, né? É isso. E aí você pode pôr milhares de antenas no chão, cada uma captando o reflexo da onda lá em cima. Iridium, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui não deu certo. Eles começaram a botar satélite, era para pôr 77 satélites para cobrir todo o globo terrestre, cada um numa faixa, numa área geográfica. Só que não deu certo. Aí começaram a derrubar um por um. Aqui conta que foi uma chuva de de estrela cadente que dava para ver. Eles têm que dirigir ele para cair no mar, numa região que não é habitada, porque é um perigo isso aqui cair na nossa cabeça, né? Aqui era para cobrir o mundo inteiro. 77 pontinhos aqui, ó, tá vendo? Cada satélite cobria uma região. Esse aqui cobria a África, por exemplo. Esse outro aqui cobria o Brasil, né? Esse aqui também. Aí teve outro projeto Global Star. Teledesic, um outro. Aí é muito usado o satélite. Para quê? Ah, eu quero comunicar internet, Brasil, Europa, Brasil, Estados Unidos, as duas conexões principais que nós temos, né? A gente fala com Portugal, com a África e com os Estados Unidos. É via satélite, entre um continente para outro, não tem jeito, a distância é muito longa. Estão lançando fibra ótica submarina, né? Cabo óptico submarino. E aqui tem uma comparação, né? Muito interessante. É para conhecer, né, pessoal? Vai que você arruma emprego na Embratel. Eu trabalhei na Embratel, Campinas. Você tem que conhecer isso aqui. Bom, acabou, pessoal. Deixa eu ver se tem mais. Você trabalha com redes, precisa conhecer satélite. Vai que você tem que instalar uma antena receptora de satélite. Você tem que saber instalar essa antena, conhecer, né? Pessoal, vou dizer o que eu quero que vocês façam exatamente. Aí é só por hoje.
O prazo de entrega é 6 de dezembro. Então, vocês vão ler esse texto, escolhe um texto aí desses 6. Lê, são 10 páginas, uma leitura suave, interessante. Escolhe o tema que você mais tem afinidade, que você mais gosta. Tem que ler, entender direitinho, tá? Tudinho. Tira dúvida comigo. Eu vou abrir 2 aulas inteirinhas, que eu vou ficar aqui resolvendo dúvidas. Dá tempo para vocês fazer o trabalho, né? Depois que você leu, fica fácil escrever. Eu li 15 páginas. Vou escrever 5 páginas, um texto bem elaborado, bem completo, bem estruturado, de modo que você lê e entende. Você está explicando para alguém que é leigo, que não conhece redes, né? Pede para alguém revisar para vocês. Sei lá, o seu irmão, sua irmã. Passa para mim. Ô professor, olha o que eu fiz, vê se tá bom. Posso entregar assim? Aí eu reviso para você. Pra você garantir que vai tirar uma nota boa, entendeu? E se for slide PowerPoint, que eu acho muito mais legal, mas não é obrigado a fazer, pessoal. Agora em tempo de pandemia, né? Você teria que reunir a equipe, ensaiar em voz alta, né? Blá 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 blá. Marcar o tempo que gastou. Vai ter 3 pessoas, cada um fala 5 minutos. Você fala essa parte, você fala essa parte, você fala essa parte. É muito bacana, né? Quando é presencial, aí o povo bate palma, último dia de aula. É muito legal, eu gosto muito disso. Vocês vão dar uma aula para nós, né? Pessoal, eu não dei abertura. Vocês quem tem que comentar alguma coisa, dúvidas? Por favor, pessoal. Tá aberto o microfone e o chat. Professor, só apresentar, criar os slides, um resumo e apresentar no dia 5 e boa? Sim, 5 ou 6, né? tem que agendar comigo. Eu vou reservar o horário, vou fazer propaganda para os colegas. São 2 dias, né? São 4 horas cada dia, quer dizer que dá para apresentar até 8 equipes. Só falar uns 15 minutos ali, acabou, já era. Divide, tem 3, cada um fala 5 minutos. Pouquinha coisa, facinho. Aí vocês vão responder perguntas da classe, né? Ou do professor. Mas não precisa ficar com medo de pergunta, não. As perguntas são muito bem-vindas. Você tem que pensar assim: estão fazendo pergunta porque gostaram, se interessaram pelo meu tema. Você vai ter o maior prazer em explicar, né? E se fugir do tema desse texto aí, você também não é obrigado a responder. Você, com muita educação, você fala: olha, não sei, realmente não sei, mas eu vou pesquisar e eu te dou a resposta por e-mail, né? Tem que ser educado assim. É bem mais fácil, viu, Fábio, né? Isso. É bem mais fácil você fazer uns 10 PowerPoint aí, 2 minutos cada um, dá 20 minutos. Sempre põe em mente assim, cada telinha é 2 minutos. Do que você escrever aquele texto longo lá, né? Eu acho mais legal também você dar uma aula para nós, né? Olha que bacana. Aí você agenda, eu quero apresentar, tem 2 dias aqui, deixa eu ver o meu... Peraí, só um minuto. Dia 29 de novembro ou 6 de dezembro. Então dá para pôr 8 equipes cada dia. Acho que dá para cobrir todo mundo, né? Porque também não é todo mundo que vai apresentar da aula, né? Seminário, em modelo de seminário. Tem gente que vai querer mesmo só editar um texto em Word, entregar e acabou também, né? Entendeu?
Entendido, beleza. Aí pra agendar, é só falar contigo e. Isso, passa um Nossa, e-mail, ou então põe no nosso grupo lá de laboratório de redes. beleza. Ah, vou querer apresentar dia tal. Aí eu reservo meia hora para vocês, sei lá. Até 5 pessoas pode fazer, tá? Acho que 3 pessoas é ideal, mas pode ser até umas 5 no máximo. Deixa eu explicar direitinho aqui. É dia 29 de novembro e 6 de dezembro. Esse dia vai ser reservado para vocês apresentar o seminário. Quem não quiser, não é obrigatório. Apresenta somente um texto, só que esse texto tem que estar bem detalhado, bem estruturado, bem escrito, né? Bem completo. Quais as instruções? Primeiramente, pega essa planilha, né? Essa listinha de 6, escolhe um tema. Aí você vai pegar o texto que vai estar lá já e vai ler. É um capítulo de livro. Tem que entender, estudar, né? É uma leitura suave, interessante. Tira dúvidas com o professor. Manda e-mail para mim. Ah, não entendi essa fórmula aqui de calcular a velocidade da luz. Eu explico, é simplesinho também. Ou pode chamar no WhatsApp também. Bom, já entendi tudo. Agora ficou fácil escrever o resumo, né? Vou produzir aí uns 10 slides. Eu acho que é 10. Mais do que isso não dá tempo de falar. A menos que for bastante figura, né? Sei lá. Você ensaia, viu? Fala sozinho, olha no espelho, ensaia, mede o tempo, né? Se for dividir em 3, porque não pode estourar o tempo. É coisa séria, o tempo das pessoas. Tem que respeitar, né? Tem lá 40 alunos vendo você e você está ocupando o tempo dessas pessoas. Ou então, me faz um resumo em forma de texto mesmo. Põe bastante figura, bastante tabela, fotografias, mas tudo ali daquele texto mesmo, não precisa mais nada. Você tem tudo na mão, pega só do texto que eu recortei. Pode pegar alguma coisa da internet? Sim, pode. O que eu tenho medo disso, sabe que é? O aluno vai lá e copy-paste aquele texto inteirinho e taca lá. Não, é você que vai escrever. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você pode pegar uma figura, uma foto da internet. Se você for colar algum parágrafo da internet, esse texto não é seu. Não é proibido fazer isso. Mas você fala, olha, nesse site está escrito assim, assim, assim. Põe lá entre aspas. É uma citação, né? Tem todo um jeitinho de fazer. Pode pôr. Eu só não quero que você faça eu acreditar que o copy-paste foi você que escreveu. Não faz isso não, é muito feio. Eu quero que pega do meu texto. Se você achar, tem um negócio na internet muito interessante que não está aqui, pode pôr. Mas segue só o texto, já tá bom demais, viu? Se não quiser, não precisa. Aí você vai escrever do seu jeito, né? De forma reduzida e tem que ter um mínimo de página, né, pessoal? É o bom senso que vai dizer, eu não vou falar quanto é o mínimo. Você tem que cobrir tudo que está escrito lá naquele capítulo, né? Se você não for escrever alguma parte, se quiser cortar, tudo bem, mas não corta as coisas importantes. O prazo é 6/12. Porém, você pode entregar qualquer hora. Já está aberto para fazer entrega a partir de hoje. Eu quero fazer logo, ficar livre disso. Pode entregar
a hora que quiser. Quer apresentar na próxima aula? Eu vou abrir espaço para você, tá? Quero entregar o texto escrito já semana que vem. Pode entregar. Eu pus aqui no máximo 3 pessoas, mas pode ser até 5. Não tem importância. Então, se você decidir que quer entregar no formato de texto, tem que ter estruturação, todo texto. Todo texto precisa ter começo, meio e fim. Você divide em seções, né? Divide da maneira que você achar apropriado. Sempre tem que ter uma introdução, não dá para fugir disso. O que você põe na introdução? Você sempre põe um problema. O texto surgiu por causa que tem um problema. Qual é o problema? Vou falar de firewall, você fala do problema da invasão. Vou falar de telefone celular, você fala do problema que as pessoas precisam se mover enquanto estão em trânsito, elas querem acessar a internet. Fala essas coisas. E aí você entra com a solução, que é o tema que você vai desenvolver. É isso que é a introdução. Você cita os principais fabricantes lá de celular, sei lá. E o desenvolvimento é aprofundar o detalhamento, né? Você vai explicar a tecnologia, como funciona. E a discussão? Discussão é aquele que aparece, todo o texto tem aí, já está pronto para você, ó. Comparação entre fibra ótica e satélite. Comparação entre fibra ótica e cabo de cobre. É uma discussão, você põe lá os resultados da tecnologia. E conclusão tem que ter também, não pode fugir disso. Você pode pôr a própria opinião sua na conclusão. Você pode recomendar leituras adicionais, né? Você faz um resumo do resumo. Ó, a gente falou nesse texto sobre isso. Porém, logo vai vir uma tecnologia nova. E se você quiser, tem essas referências aqui para ter mais detalhes. E aí, a conclusão é 2 parágrafos no máximo, viu, pessoal? Às vezes, a maioria das vezes é um parágrafo só. Por exemplo, você escreve uma conclusão, é isso aqui, ó. 2 parágrafozinhos. Concluiu, tá? Pode escrever à vontade, não tem limite de páginas. Porém, se for apresentar em forma de seminário, tem um limite de tempo, né? Eu dou meia hora para vocês falarem. Então, divide cada 2 minutos um slide. Então, não vai poder ter mais do que 15 slides. A menos que você queira passar rápido aí alguma fotografia, né? Referência, você não conta. Mas vai mais ou menos assim, cada 2 minutos um slide. Você tem uma base. Você vai medir o tempo, né? Use bastante figura, tabelas, fotografias. Baixa a fotografia da internet. Vai ficar bacana. Põe nas referências lá, videoaula do professor da Univesp. É legal isso. Plágio. É isso aqui que eu tenho medo, né? Não faz isso, é muito feio. Plágio é cópia. Então, já está claro. Não foi você que fez o trabalho. Se você não fez o trabalho, você não estudou, você não aprendeu. Eu quero avaliar, quero ver se você aprendeu mesmo. É, isso que é avaliação. Avaliação do aprendizado. Esse é o objetivo dessa segunda avaliação, né? Pode copiar da internet, sim, mas é só falar, ó, isso aqui eu peguei daquele site lá, tá bom? Não fui eu que escrevi. Tudo bem, se você acha que é enriquecer o que você fez, pode copiar, mas cita o autor, né? Isso aqui foi aquele cara lá que escreveu, não é texto meu, né?
E não faça isso porque o professor descobre, tá? Tem umas ferramentas de internet aí. Eu chego lá, por exemplo, pego isso aqui, ó. Esse parágrafo aqui, eu acho que não foi você que escreveu. Colo lá naquele site dos professores e ele sugere para mim, ó, talvez ele pegou daqui, daqui, daqui. Eu vou lá e eu acho em 5 minutos lá que foi copiado. Aqui. Porque é bom escrever, né? Primeiramente, todos nós temos que ter o hábito da leitura. Isto é muito importante para o nosso crescimento como profissional, como ser humano. Toda semana o analista de sistema tem que ler bastante. Nós temos que ter a capacidade de aprender sozinhos, ou seja, ser autodidatas. Em nossa profissão, na lista de sistema, todo dia aparece tecnologia nova, tendências, né? Livros novos estão aparecendo por aí aos milhares. Você não vai querer ficar dependente de alguém que te ensine a trabalhar, vai. O professor ensina, mas é muito pouco, né? O professor ensina 5% só do que você precisa. O resto você tem que aprender sozinho. Antigamente as empresas davam treinamento, ó, Argemiro, vai fazer um curso lá em São Paulo. Pô, meu, ficava uma semana com hotel, tudo pago. Curso o dia inteiro, não precisava trabalhar. Nossa, eu adorava. Quem ia fazer curso era tudo de bom. Era tipo assim um prêmio que o funcionário recebia, né? Às vezes o chefe quer agradar o funcionário, manda fazer curso em São Paulo. Aí quando chegavam os novatos, né? A gente tinha o maior prazer de ensinar, dar boas-vindas. Mas hoje em dia não tem mais isso, né? É triste, né? É uma pena. Eu tive curso pago pela empresa, em hotel, não precisava trabalhar, estudava o dia inteiro. Olha que maravilha. Agora não tem mais. Acabou a mamata. Hoje em dia como que é? Tem que estudar sozinho, fora do horário de trabalho. Se tiver que pagar, você paga do seu bolso. Outro ponto importante: desenvolver um estilo de redação. Se você lê todo dia, toda semana alguma coisa, naturalmente você vai enriquecer seu vocabulário, você vai adquirir naturalmente um estilo de escrita e vai ter uma boa redação. Você tem que aprender a escrever com português correto, com estilo, elegante. Isto vai ser cobrado dos futuros analistas, viu? Quando você estiver na empresa, fiz um projeto de rede aqui, né? É igual a gente faz na aula, VLSM, mesma coisa. Desenhei roteador, fiz lá, igual a gente fez a provinha. E agora eu vou propor lá para o dono da empresa, olha, você precisa pôr essa rede aqui, vai resolver um monte de problema. Você vai apresentar um projeto, você vai convencer ele a gastar dinheiro para montar essa rede. E como que você faz isso? Tem que documentar, igual você vai fazer agora, vai apresentar um texto escrito você mesmo no seu, que nem o povo fala, com o seu próprio punho, né? Tem que escrever, tem que saber argumentar em público, né? Apresentar o seminário, né? Eu acho mais legal ainda. Falar em público corretamente, escrever corretamente. Essa habilidade eu quero desenvolver em vocês. É muito importante. Para finalizar, vale nota, não vai ter prova mais, é só esse trabalhozinho interessante, suave. Aqui, pessoal, desculpa, não é nada disso, não, viu? É mentira. É que eu catei da outra turma, né, lá de Jundiaí. Mas eu vou refazer isso aqui. Eu ainda nem pus no Teams.
Mas assim que acabar a aula agora, ainda hoje, eu vou pôr, tá bom? Isso aqui é mentira, não é? Esqueci de corrigir. O que mais que tá falando aqui? Ah, maneira de avaliar o conhecimento do aluno. Prova, eu não gosto de prova. É ruim, né? Decoreba, aquela resposta que já está sendo esperada. Isso aí não é. O que é a maneira melhor de avaliar é dar um projeto para o aluno fazer, né? Projeta uma rede aí, apresenta um seminário. Aí sim você vai avaliar a criatividade do aluno para ver se ele sabe pesquisar, se ele sabe escrever, se ele conhece, né? Ele fala do jeito dele, não essas provinhas de decoreba aí. É por isso que eu não vou dar prova, eu vou dar seminário ou resumo, tá bom? Beleza, pessoal? O que vocês acharam dos temas? Gostaram? Não tem mais prova. Olha, só de não ter mais prova dá um alívio, né? Então, hoje é só comentários, dúvidas. Aí, Rafael, Maiara, o que vocês acharam? Mileide, fala alguma coisa. Gostaram dos temas? Prova é bem mais fácil. Ah, eu acho muito chato esse negócio de prova, viu? Você vai ler umas 10 páginas aí de livro, pô, não dá trabalho nenhum. Depois é só reescrever do seu jeito. Então tá bom, meus amigos. Daqui a pouco eu vou gravar lá no Teams esse aqui. Eu vou só acertar aquele negócio ali e vou pôr lá no Teams para vocês, tá bom? E as próximas aulas vão ser aulas práticas sobre a camada de aplicação. Eu vou mostrar o servidor Windows Server 2019, como que cadastra um usuário da rede, grupo de usuários na rede, serviço de disco, né, armazenamento na rede. Vai ser muito mais interessante, né? E aí acabou também, já está no fim. Tá bom? Então por hoje está todo mundo dispensado. Quem tiver dúvida, quiser falar comigo, eu vou ficar mais um tempo aqui, tá? Obrigado pela atenção, pela paciência, né? Ficar me ouvindo. Tchau. Abraço para os rapazes. Beijinho para as meninas. De nada, Milady. Boa noite, João Vitor. Boa noite, Milady. Vou desligar o gravador aqui, né?